Cura Divina à Luz da Bíblia. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 5. A cura é um presente de Deus para você. Um versículo-chave para o estudo do porquê é a vontade de Deus curar está em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Algumas pessoas dizem: eu não sei se é a vontade de Deus me curar ou não. Jesus, no entanto, falou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. O que Jesus fez aqui na terra? Lemos em Atos capítulo 10, versículo 38, que ele andou fazendo o bem e curando. Sendo assim, fazer o bem e curar tem que ser a vontade de Deus. As pessoas, às vezes, ficam confusas acerca do caráter de Deus, porque elas creem em algo diferente do que a Bíblia fala a respeito dele. Mas, se você quiser ver Deus em ação, olhe para Jesus. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Tenha sempre em mente que as ações de Jesus eram a vontade do Pai em ação. E o que Jesus fez? Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso significa que cura é uma coisa boa, não é mesmo? Tudo isso pode ser resumido no texto de Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Boas coisas. Cura divina é uma boa coisa. Então o Senhor tem um propósito de nos abençoar com boas coisas. Neste texto está claro que o Senhor tem o propósito de nos abençoar com boas coisas. E cura divina está claro que é uma boa coisa. Então, se cura divina está incluída no que Jesus falou, se referindo ao fato de que Deus, o Pai Todo-Poderoso, tem alegria em nos dar boas coisas, então nós podemos acreditar que cura divina é para nós nos dias de hoje. Antes de olharmos para outra coisa em Mateus, vamos dar uma olhada em 3 perguntas que Tiago fez em Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 15. Versículo 13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Observe que Tiago está falando acerca de 3 coisas distintas: há alguém aflito, há alguém contente, há alguém doente. A palavra aflito não significa doente. Perceba também que o aflito deve fazer a sua própria oração. Então, o que Tiago está, na verdade, dizendo é: alguém está sendo testado, alguém está passando por provas, que ele ore. Observe que ele não diz que alguém ore por ele. Não, Tiago diz que ele ore. Ninguém poderia estar mais preocupado com os seus problemas do que você mesmo. As pessoas, hoje em dia,
Estão procurando por uma gambiarra, mas Deus não tem gambiarras. Deus não está fazendo uma promoção de 1,99. Ele não tem bênçãos com preço de 2 por R$1. Não é minha intenção fazer graça com isso, mas esta é a verdade. Essa é a razão pela qual Tiago perguntou: está alguém entre vós aflito? Que ele ore. Ele quem? Aquele que está aflito. Isto significa ele também. Depois Tiago complementa: está alguém contente? Que ele cante. Não estranho que, quando alguém está aflito, a pessoa geralmente quer que alguém ore por ela. Contudo, quando está contente, ela não quer que você cante por ela. Ela mesmo quer cantar. Muitas vezes, as pessoas procuram por alguém que lhes diga o que fazer, mas não podemos nos responsabilizar pelas outras pessoas e lhes dizer o que fazer. Se a pessoa simplesmente atentar para a Bíblia, ela saberá o que fazer. Mas, se a pessoa não sabe o que a Bíblia diz, você pode perguntar. Então, ela deve ficar a sós com Deus e o Espírito Santo falará com o seu espírito. A Bíblia diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Em outras palavras, Deus vai guiá-lo através do seu próprio espírito. Eu sei, por experiência, que isso funciona. Pessoas me procuraram em busca de conselhos e eu disse: vamos orar. E então nos ajoelhamos e oramos por cerca de 1 hora. Logo depois, perguntei qual era o problema e elas disseram: eu já tenho a resposta. Recebi enquanto orávamos. Eu nunca precisei aconselhá-las. Nosso conselheiro. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. A palavra grega para Consolador, no versículo 16, é Parácletos, uma palavra com 7 significados: Consolador, Ajudador, Conselheiro, Advogado, Intercessor, Fortalecedor e em espera. Aquele que está em modo de espera, apenas aguardando para ser acionado. O que mais você precisaria? É por isso que Tiago disse: está alguém aflito? Alguém está passando por teste? Alguém está com problemas? Que ele ore. Por quê? Porque quando você ora, o Espírito Santo, que é um conselheiro embutido, lhe dará a direção. Você já percebeu quantas vezes o Espírito Santo abre a palavra para você enquanto você está orando? Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo traria as suas palavras à lembrança daqueles que nele crescem. O que quer que Deus te tenha dito na sua palavra, Ele falou para nós, pertence a nós. E o Espírito Santo trará as suas palavras à nossa lembrança enquanto oramos. Contudo, Ele não poderá nos fazer lembrar se nós o ignorarmos e corrermos para pedir ajuda a outras pessoas. Não me entenda mal, as outras pessoas devem nos ajudar se elas puderem, mas se nós fizermos o que a Bíblia diz, nossos problemas estarão resolvidos, conseguiremos ajuda permanente. Bem, o que a Bíblia sugere? Ela diz: está alguém entre vós aflito? Ore, você precisa de consolo. Há um Consolador dentro de você, o Espírito Santo. Você precisa de ajuda. O ajudador está dentro de você. Você precisa de conselho. O conselheiro está dentro de você. Você precisa de um advogado, alguém que defenda o seu caso. O Espírito Santo, o maravilhoso Espírito de Deus.
é o seu advogado. Você precisa de um intercedor, ele lhe ajudará a interceder. Você precisa de força e de alguém que fique do seu lado. Ele é o seu fortalecedor. Ele é aquele que está em alerta. Isso significa que ele está ao seu lado. Caso você precise dele, ele está lá. Agora, vamos analisar algo em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. O versículo 14 nos diz: Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Em outra tradução diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Acredite que Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai honrar a sua fé nele, se você tão somente orar com fé no Todo-Poderoso. Se em meio às lutas e provações da vida, você estiver disposto ou disposta a orar ao Senhor. A oração é a ferramenta que move os impossíveis. A oração é a ferramenta que estraçalha as forças inimigas. A oração é a ferramenta que Deus colocou à disposição da igreja para usar para obter vitória em meio às lutas desta vida. A oração também é o meio pelo qual nós adentramos a presença do Senhor para ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Muitos anos atrás, o mais famoso doutor de língua grega dos Estados Unidos me disse que o versículo 14, no original, diz: Está alguém entre vós indo além do que consegue? Chame os anciãos da igreja. Há muitas direções que poderíamos seguir aqui, mas o ponto que quero destacar está fundamentado no versículo 16. Orai uns pelos outros para serdes curados. Cura deve ser algo bom, pois Deus não nos mandaria orar por algo que não fosse bom. Mandaria? E se é bom, então cura deve ser a vontade de Deus, especialmente para os cristãos, especialmente para você que é servo ou serva de Deus. Deus lhe mandaria orar por algo que não fosse a sua vontade? Isso seria estupidez, não seria? E eu não creio que o meu Deus, o Deus soberano, seria estúpido. O Senhor é sábio, é maravilhoso e tem um propósito lindo em cada vida. Se alguém está doente, ore a Deus pedindo a cura. E se você está passando por uma enfermidade grave, por um problema sério, chame os presbíteros, os pastores da igreja, para orarem por você. E se você crer, o milagre vai acontecer na sua vida, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e Ele sempre honra a nossa fé nele.